A situação do Paquistão em termos de segurança está mais volátil do que nunca. Os esforços de paz voltaram a falhar e a insurreição dos talibãs já custou dezenas de milhares de vidas. Imran Khan é deputado e fundador do partido que governa uma província no norte do país e já causou controvérsia com os esforços para acabar com esta crise. Os detratores dizem que é permissivo com os talibãs. Comigo, em Global Conversation, tenho Imran Khan. Muito obrigado por estar connosco. Houve uma operação militar contra os talibãs que significou o fim dos esforços de paz. Os talibãs admitiram que mataram 23 soldados. Apoia os militares nestas operações? Queria só corrigir duas coisas. Em primeiro lugar, ser a favor da paz e do diálogo não significa ser permissivo com os talibãs, porque houve operações militares nos últimos 9 anos e meio. Tudo o que isso fez foi exacerbar a situação. Por cada grupo talibã que havia na altura, há 15 grupos talibãs hoje. As operações militares foram um desastre para o Paquistão. Tudo o que fizeram foi alimentar a insurreição e o extremismo. Então não apoia as atuais operações? Acredito que, uma vez esgotado o processo de diálogo, as operações militares devem ser um último recurso. Nunca houve um diálogo como deve ser entre o governo paquistanês e os talibãs. Este foi o primeiro esforço e foi condenado ao falhanço porque há grupos que não estão interessados na paz. No momento em que as conversações de paz começaram, houve uma escalada do terrorismo. Como é possível negociar com eles? Como se têm estas conversações de paz? A maioria dos grupos está interessada nas conversações de paz. A ideia era isolar os que estão e os que não estão interessados. Se há 50 grupos, com certeza que a guerra pode ser ganha se os dividirmos e isolarmos os radicais. O importante é ter os grandes do nosso lado. Todas as pistas levavam a crer que os grupos maiores estavam interessados no diálogo. Pedimos ao nosso público online para nos enviar perguntas. A participação foi muito grande e recebemos uma pergunta de alguém que se identifica como Imran Khan. Imran Khan, 1984, para ser mais precisa. Pergunta: qual é a linha vermelha que, ao ser pisada, significa apoiar uma operação militar, quando sente que as conversações de paz se esgotaram? Não há uma solução militar nem no Afeganistão nem no Paquistão. No Paquistão, a maioria dos grupos participa no diálogo. O processo ainda nem sequer começou. Houve só 2 encontros entre os negociadores e depois aconteceram estes atentados bombistas que vieram sabotar as conversações. Na minha opinião, estas pessoas deveriam ser isoladas, estas que sabotaram as conversações, e deveria haver uma operação contra elas. Mas se houver uma operação em larga escala no norte do Waziristão, há 700 mil civis que ficam em perigo, porque vai haver bombardeamentos com helicópteros, com artilharia. Há mulheres e crianças que vão morrer e as pessoas vão querer vingar-se. Na minha opinião, isso vai exacerbar a situação e vai haver mais terrorismo. Por que não participou nessas conversações? Teve oportunidade para isso? É uma questão que recebemos também de Adil Ishaq Abazi, que pergunta por que se manteve afastado do diálogo. Teria dado algum peso ao processo? Para já, o nosso partido está representado nas conversações por Rustam Shah Mohammad. Mas o senhor tem mais peso, esse é um fator importante. Deixe-me explicar. Os talibãs queriam que os representasse. Como posso representar os talibãs? Há 50 grupos. Como posso representá-los? Está fora de questão. Não tinha também a ver com a imagem, com o facto de lhe chamarem Taliban Khan? Não se sente preocupado com isso? Não os conheço, não sei o que representam. Tínhamos o nosso representante no comitê e as conversações estavam a correr bem, até que um dos grupos talibãs as sabotou ao matar estes soldados. Então deveriam ter continuado, apesar de tudo. Sim, e isolar os grupos que não querem entrar no diálogo. Por que não ir contra os talibãs que são responsáveis, que mataram 23 soldados? Por que não ir atrás deles? Não é isso que os militares estão a fazer neste momento?
Não, eles vão para o norte do Vaziristão. Isso foi feito pelos talibãs Morman, que são uma agência à parte. Já estão a bombardear o norte do Vaziristão e o meu medo é que isso leve a mais violência. Disse também, e corrija-me se estiver errada, que se o governo do Paquistão deixasse de apoiar a guerra norte-americana antiterrorista e os ataques com drones, os talibãs do Paquistão perderiam força. Isto é verdade? A motivação por trás desta militância foi a invasão americana do Afeganistão. A militância começou quando o exército do Paquistão, por pressão dos Estados Unidos, entrou no Vaziristão. Foi lá que tudo começou. Os danos colaterais, os ataques com drones, a crença de que o exército paquistanês está a lutar pelos americanos, a síndrome da Jihad, os bombistas suicidas. Foi essa a motivação. Mas disse que a situação é muito mais complexa. Foram os talibãs que deram um tiro na cabeça a Malala, a adolescente que estava a apoiar as crianças que queriam ter uma educação, as meninas que querem ir à escola. Os talibãs ou alguns grupos querem impor a Sharia. Em primeiro lugar, nada pode justificar as atrocidades cometidas pelos talibãs, nada mesmo. Mas deixe-me dizer-lhe que, no ponto das negociações em que estamos, em termos de Constituição, ninguém pode impor a sua versão da Sharia no Paquistão. E tem sido essa a minha posição relativamente ao Afeganistão e ao Paquistão. A retirada dos americanos vai acalmar as coisas no Afeganistão. No momento em que o exército paquistanês se retirar, isso vai fazer com que as coisas fiquem sob controle e que as populações tribais tomem conta da zona. Isso não é demasiado simplista? Não parece demasiado fácil? É a única solução, não há outras soluções simples. Tudo agora está complicado. Havia soluções simples quando havia só um grupo de talibãs há 8 anos. Hoje há 50 grupos. O extremismo cresceu, há crimes setários contra xiitas por parte destes grupos de extremistas sunitas. É algo que cresceu. O Paquistão está mais radical agora do que quando a guerra começou, por isso não há soluções fáceis. Se há danos colaterais que empurram as pessoas para a militância, foi assim que as operações militares ajudaram ao crescimento destes movimentos. Tem impedido os caminhões da NATO de chegar ao Afeganistão, em protesto contra os ataques com drones. O que quer atingir com isso? Porque os Estados Unidos estão a retirar-se do Afeganistão. O problema dos ataques com drones é que são contraproducentes. Tudo o que fazem é aumentar a militância na área governada pelo meu partido, a província de Pakhtunkhwa, que tem 3 zonas de área tribal e é uma região marcada pela vingança contra os ataques dos drones. Por isso, houve uma resolução aprovada no Parlamento por todos os partidos, pelos Parlamentos Nacional e Regional, tal como pelo Supremo Tribunal de Peshawar, a dizer que os ataques com drones são um crime contra a humanidade. A resolução das Nações Unidas condena estes ataques. A Amnistia Internacional também considera um crime contra a humanidade. Por isso, este é um protesto contra os ataques com drones. Tudo o que os americanos têm que dizer é que param com estes ataques, mesmo durante as negociações. E, nesse caso, removemos os bloqueios. Recebemos esta questão da Karim Mashed, que pergunta se considerou levar os Estados Unidos e a NATO a tribunal e processá-los por perdas económicas, mas também, imagino, por perdas humanas. Não pensei nisso, mas todos nós, o povo paquistanês, estamos a afundar-nos por causa da guerra ao terrorismo. O país perdeu mais de 100 mil milhões de dólares em 9 anos. O dólar passou de 60 para 109 rupias. A nossa dívida triplicou de 4,5 para 15 bilhões de dólares, que é a dívida total neste momento. Na província governada pelo meu partido, a pobreza cresceu, 70% da indústria fechou. O único negócio que prospera é o sequestro em troca de resgate, porque há um grande desemprego. Estamos desesperadamente a precisar de paz, e a paz não chega bombardeando as pessoas, matando mulheres e crianças e transformando-as em militantes. Devemos temer que os ativistas paquistaneses venham aqui para a Europa e façam jihad no nosso território? Por enquanto, falamos da cintura tribal do Paquistão, que é onde isto está a acontecer.
Nunca nenhum pastuno esteve envolvido no terrorismo internacional, nem no Paquistão, nem no Afeganistão. Neste momento, procuram vingar-se das forças de segurança do Paquistão, mas se isto continua, vamos ter episódios como o atentado falhado em Times Square. O bombista disse que era uma vingança contra as mortes de mulheres e crianças por parte dos drones. Por isso, queria vingar-se, matando civis nos Estados Unidos. A guerra ao terrorismo gerou mais terroristas e mais militância e é a altura de encontrar uma solução pacífica. Falamos disto há poucos minutos, mas quero voltar a este tema da Sharia no Paquistão. Rafael Azula pergunta qual o seu compromisso em relação aos princípios da laicidade no país. O compromisso é com a Constituição paquistanesa. Todos os governos a têm defendido. Isso significa que nenhum grupo pode impor a sua forma particular de Sharia no Paquistão através das armas. Isso não pode acontecer. Se quiser impor algo assim, tenho que concorrer às eleições com esse manifesto e depois, se as pessoas me derem os votos, ir ao Parlamento dizer isso. The Constitution, if I want my form of Sharia, I have to fight contest elections on that manifesto. And then if people give me votes, then I go to the Parliament and say that these are the... Pessoalmente? So therefore, Por isso, a minha fidelidade é com a Constituição do Paquistão. Essa ideia de que os talibãs podem querer impor a versão deles da Sharia é um mito, porque eles aceitaram a Constituição paquistanesa. A forma de Sharia deles não pode ser imposta no Paquistão. As posições extremas estão a tomar conta do Paquistão. Nisso concorda comigo. Na província que o seu partido governa, o livro de Malala foi proibido. Isso não é verdade. O livro foi autorizado. Aconteceu foi um problema porque ela queria lançar o livro numa universidade. Mas ninguém a impediu de publicar o livro. Mas o livro continua a não estar disponível na província que governa. Não é verdade, isso é um mito. Foi apenas essa universidade que se recusou a fazer o lançamento, mas o livro pode ser lançado em qualquer local da província. Seria capaz de a convidar? Com certeza, repare, quando a Malala foi ferida, eu fui o único líder político a visitá-la. Na altura não a pude ver porque estava nos cuidados intensivos. Sejamos claros, a minha província gasta mais dinheiro com a educação em geral e das raparigas em particular do que qualquer outra. A ideia de que ser contra as operações militares significa ser a favor dos talibãs ou dos extremistas é apenas propaganda. O cricket tem talvez tanta corrupção como a política. O que é que a sua carreira no cricket lhe trouxe em termos políticos? O cricket não pode ser comparado com a corrupção na política. A lição que temos a tirar é que só perdemos quando desistimos. No cricket, costumava lutar até à última bola. Na política, persisti, sofri vários reveses. Esta é uma longa luta, mas o princípio é que, enquanto continuarmos a aprender com os nossos erros e a não aceitar a derrota, acabamos por vencer. A sua vida deve ser muito estressante. Tem tempo para pegar no taco de cricket e jogar com os amigos? Não, quando deixei o cricket foi para sempre. Fechei o capítulo, deixei completamente de jogar. O fim da carreira foi também o fim da minha vida no cricket. Tem uma grande base de apoio no seu país. Penso que tem muitas fãs a seguir os nossos tweets. A última questão vem de Sana Imranist. Para terminar num tom mais leve, ela pergunta como você consegue ser assim tão bonito e se vai voltar a casar. Se fosse mais novo, talvez quisesse. Mas quando chegamos à nossa idade, percebemos que planeamos a nossa vida numa direção e a vida leva-nos noutra. Neste momento, não. A minha resposta é não. Não há casamento no horizonte, mas no futuro, quem sabe? Imran Khan, many thanks for joining us on the Global Conversation. Thank you.